Então, pessoal, tudo bem? Vamos seguir com o nosso estudo dos triângulos, dando continuidade naquele material que vocês têm lá no PDF. E nós vamos começar hoje a estudar um tipo de triângulo que é bastante importante dentro da geometria, que são os triângulos retângulos. E a primeira coisa que a gente vai observar nos triângulos retângulos é uma coisa que a gente chama de relações métricas do triângulo retângulo. O que isso significa? Que nós vamos fazer comparações, digamos assim, com algumas medidas do triângulo retângulo, que com uma medida ou com algumas medidas nós conseguimos determinar outras. Quem são então as medidas do triângulo que a gente quer observar? Vocês já devem ter estudado um pouquinho de triângulo retângulo e essas coisas mais básicas aqui vocês já conhecem. Então, toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, que a gente até classificou juntos, né, é um triângulo que possui um ângulo reto. E possuindo um ângulo reto, a gente pode dar nomes aos lados deste triângulo. Que nomes eu vou dar? O lado que for oposto ao ângulo reto, eu chamo de hipotenusa. E os outros demais lados eu chamo de catetos, certo? O que a gente vai fazer? Além desses dois nomes que a gente já tem para os três lados do triângulo, nós vamos atribuir mais dois elementos métricos de medidas para esse triângulo. O primeiro é esse traço em verde que vocês estão observando aí, né? Que a gente chama de altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo. Por que altura relativa à hipotenusa? Vão lembrar do último vídeo que vocês assistiram que falava dos pontos notáveis do triângulo. E eu disse lá para vocês, todo triângulo possui três alturas, certo? No triângulo retângulo especial, duas alturas são coincidentes com os lados. Vou fazer aquela brincadeira de virar a folha aqui de novo. Então, olha só, se eu colocar a folha nesta posição aqui, né, imaginando que aqui é o chão e tem alguém lá no vértice C que não está aparecendo, mas se o cara cair daqui até no chão, a altura que ele vai estar caindo é este lado B aqui. A mesma coisa vale se a gente deixar o chão assim, né? Agora, aqui nós temos o chão, né? E se o cara estiver aqui no vértice B e cair, a altura que ele vai estar caindo é essa aqui. Então, essa é a segunda altura do triângulo retângulo que é coincidente com o lado. Os dois catetos do triângulo retângulo também são suas alturas. Então, a única altura que não é já um elemento do triângulo que a gente precisa introduzir neste triângulo é o que a gente chama de altura que tem relação com a hipotenusa. Então, a hipotenusa está aqui, conforme vocês já viram no outro desenho que eu mostrei para vocês. E essa aqui é a altura relativa à hipotenusa, a distância que vai do vértice A até o seu lado oposto, então o lado Azinho, conforme a gente já viu também, né? Formando o ângulo de 90 graus. E, a partir do momento que eu determino a altura relativa à hipotenusa, essa altura divide a hipotenusa em dois segmentos, que eu chamo de projeções dos catetos. O que é projeção? É a gente imaginar que aqui, ó, tem uma luz e este cateto aqui tem esta sombra, então é uma projeção, e este cateto aqui, que é grandão, tem outra sombra, que é outra projeção. É importante notar, essas projeções em algum momento podem ser iguais? Sim, podem ser iguais. Posso dizer que elas sempre são iguais? Não, não posso dizer. Inclusive o desenho está aí para mostrar que eu posso ter uma projeção bem pequena e a outra projeção um pouco maior. É importante lembrar, antes da gente prosseguir, que as duas projeções juntas, logicamente, têm a mesma medida da hipotenusa.
Então, o que a gente quer fazer? A gente quer construir relações entre essas medidas. Que medidas? Os dois catetos, as duas projeções, a hipotenusa e a altura. Então, eu sempre vou ter 6 medidas do meu triângulo e eu vou querer relacionar essas medidas deste triângulo retângulo, tá? Relacionar de que maneira? Nós vamos tentar observar nesse desenho aí, e eu peço que vocês prestem atenção, que eu tenho 3 triângulos. Um triângulo grande, que a gente chamou de triângulo ABC, o primeiro lá que a gente criou, e a partir do momento que eu coloquei a altura ali, eu criei mais 2 triângulozinhos pequenos dentro do grande, né? O triângulo HBA e o triângulo HCA, que são 2 triângulos retângulos dentro de um triângulo retângulo maior. E o que eu vou querer fazer, gente? Eu vou querer usar o conhecimento que a gente obteve na semana passada de semelhança de triângulos para mostrar que esses 3 triângulos, apesar de não serem iguais, eles são semelhantes, tá? E aí a gente vai puxar na lembrança de novo. O que eu preciso ter para que 2 triângulos sejam semelhantes? Para que 2 triângulos sejam semelhantes, eu preciso que os seus 3 ângulos sejam congruentes, ou seja, que eles tenham a mesma medida e que os seus lados sejam proporcionais. E aí vou lembrar mais uma coisa. A gente viu que existem casos de semelhança para facilitar a nossa vida. Então eu posso olhar para 2 triângulos e verificar que eles têm 2 ângulos incomuns, ou seja, congruentes, e isso já me dá um caso de semelhança e resolve o meu problema. Eu posso ter um caso de semelhança que a gente viu lá, lado, ângulo, lado, né? Então, lados proporcionais e um ângulo igual entre eles também me serve. Ou o caso lado, 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 quando eu tiver 3 lados proporcionais em 2 triângulos, tá? Então vamos aqui, vamos separar os triângulos de 2 em 2. Então olha aqui, eu tentei manter os desenhos para que fique mais fácil vocês observarem. De novo, o triângulo ABC que a gente tinha lá no começo, um triângulo retângulo, e este triângulo que está aqui no cantinho rosa, né, é justamente o triângulo do canto que a gente tem aqui, ó. Então o triângulo rosa é este triângulo aqui, tá? Que está desenhado ali, ó, com as mesmas medidas, BAH, os mesmos vértices que a gente tinha e as mesmas medidas, NH e C. Vamos só conferir de novo. Eu coloquei aqui NH e C, as mesmas medidas. Bom, eu quero mostrar para vocês que esses 2 triângulos são semelhantes. E aí eu escrevi aqui, ó. Por que eles são semelhantes? Primeiro, os 2 triângulos têm um ângulo reto. O ângulo A é reto, o ângulo H também é reto. Beleza, isso me ajuda. E depois, os 2 triângulos têm esse mesmo ângulo aqui, ó. Se um nasceu dentro do outro, esses 2 ângulos são iguais. Então eu até escrevi ali em rosa, ó, que o ângulo ABC é igual ao ângulo ABH, né? Os 2 ângulos que eu posso chamar de ângulo do vértice B. Opa, se eu consigo garantir que os 2 triângulos têm 2 ângulos congruentes, de mesma medida, eu posso dizer que eles são semelhantes. Então, sendo semelhantes, eu posso dizer que eles têm lados proporcionais. E aí presta atenção, eu disse para vocês lá no outro vídeo. Se eu digo que esses triângulos têm lados proporcionais, eu preciso escrever os lados correspondentes. Então, primeiro eu escrevi aqui, ó, o lado ABC do triângulo grande. Agora vamos lá. Como é que eu encontro os lados correspondentes? O lado A está na frente do ângulo reto. Então, eu vou fazer a mesma coisa no outro triângulo. Vou olhar para o ângulo reto e vou ver quem está na frente dele. C. Então, A está para C. Depois, o lado B está na frente do ângulo B. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa. Olhar
para o ângulo B e ver quem que está na frente dele. Neste caso aqui, H. E aí sobrou por último o lado C, que está na frente deste ângulo, e que para o outro triângulo é este mesmo ângulo aqui, pessoal. Ó. Então, este ângulo fininho da ponta aqui do vértice C é o mesmo ângulo do vértice A do triângulo pequeno, já que os outros a gente já falou deles. Quem que vai estar? O lado N é proporcional ao lado C do triângulo grande. Escrito essa proporção aqui, né, e eu vou tentar não me demorar muito, a gente tem que resolver as proporções, ou seja, apagar uma das razões e resolver a proporção que nos resta. Se eu apago isso aqui, ó, como é que eu resolvo isso aqui? A vezes H, B vezes C, certo? É justamente o que eu deixei escrito aqui, ó. AH é igual a BC. Essa é a primeira relação métrica dos triângulos retângulos. O produto da hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dos catetos, tá certo? E a outra que está escrito ali, ó, é apagar este cara do meio aqui e resolver. C vezes C, C ao quadrado, A vezes N é AN. O que diz essa relação métrica? Que o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa do triângulo vezes a projeção do cateto. Olha aqui uma coisa, o lado N é projeção do cateto C. Mais do que vocês decorarem esse monte de letra que tem, pessoal, essas 6 letras é vocês entenderem o que é cada uma dessas coisas. Depois, quando eu mostrar o exemplo para vocês, vocês vão entender por que não interessa saber onde está A, B e C, e sim entender que elemento esse cara é do triângulo, certo? Beleza. Vamos comparar de novo o triângulo grande com aquela outra metade, né? A metade do lado direito. Vou voltar aqui com o desenho para vocês verem o triângulo grande e agora eu estou comparando a metade do lado direito. Olha lá, o triângulo roxo ABC e o triângulo verde aqui tem as mesmas medidas, ó. M, B, H. M, B, H. O M está meio escondidinho, vou botar ele para cima aqui, tá? E vamos comparar esses triângulos. Comparar como? Mostrar que eles são semelhantes. E agora eu vou fazer mais rapidinho, né? De novo, os dois triângulos têm ângulos retos. O ângulo A e o ângulo H. E também tem o mesmo ângulo C que está na mesma posição para os dois. Esse triângulo lá, verde eu tirei de dentro desse outro cara aqui. Então esses ângulos são iguais por construção. Opa, se eu tenho dois ângulos iguais, eu posso dizer que o terceiro ângulo também é igual e que estes dois triângulos ABC e HAC são semelhantes. Se são semelhantes, de novo, ó, escreve a proporção lá do ABC do grande e comparar. O A está na frente do ângulo reto. Na frente do ângulo reto eu tenho B. Então, A está para B. O B está na frente deste ângulo aqui. E vamos lembrar, este ângulo, neste triângulo, é o mesmo ângulo A. Então, o lado B é proporcional a M e só nos restou dizer que C é proporcional a H, tá? E aí a gente vai resolver do mesmo jeito que anteriormente, ó. Apaga este cara do meio. O que aparece? HBC. Isso já apareceu. Eu só estou reforçando aqui. Essa relação métrica existe e está aqui de novo. Esta relação métrica também já apareceu, né? Se eu apagar o finalzinho aqui, ó, eu fico com B vezes B é igual a AM. Por que eu estou dizendo que ela já apareceu? Porque ela é muito parecida, para não dizer igual, com esta outra que a gente já viu aqui no quadro anterior. O que ela diz? Que um cateto, que a medida de um cateto ao quadrado
é igual ao produto da medida da hipotenusa vezes a projeção do cateto. N é projeção de C, M é projeção de B. De novo, é importante que vocês entendam que a projeção está relacionada com o cateto. Não é importante saber quem é M e quem é N. A gente pode mudar essas letras. Importante é lembrar que uma projeção se refere a um cateto, ok? E por último, nós vamos comparar os dois triângulos de dentro, né? O pequenininho e o grande. A gente pode até dizer que, por transitividade, se o pequeno é semelhante ao grande, se esse médio também é semelhante ao grande, os dois são semelhantes ao grande, esses dois eu posso dizer que são semelhantes. Eu até posso comparar os seus ângulos, como a gente já fez anteriormente. E, garantindo isso, podemos escrever, de novo, a proporcionalidade entre esses caras. Lembrando, nós estamos usando só a semelhança de triângulos, que foi uma coisa que a gente já trabalhou no último papo que a gente teve, tá certo? Então, olha só, resolvendo isso aqui, eu vou pegar só o que me interessa, vou apagar essa primeira razão aqui e vou resolver a proporção que me resta e fica assim, h ao quadrado é igual a mn. Tá? Então, eu estou dizendo que a altura relativa à hipotenusa, a medida da altura relativa à hipotenusa elevado ao quadrado, é igual ao produto, a multiplicação das medidas das duas projeções. Tá? E aí eu fiz um resuminho aqui, e vocês não precisam se preocupar, tá? As fórmulas ninguém precisa decorar, a gente só precisa saber usar as fórmulas. Né? O único lugar, e eu sempre digo na sala de aula, que a gente precisa ter as fórmulas decoradas, é lá no final do terceiro ano, quando a gente vai prestar vestibular, Enem, essas coisas, que em alguns deles não aparecem as fórmulas, daí a gente já tem que ter dado um jeitinho de decorar. Tá? Então, olha lá, a primeira relação métrica que a gente viu, essas duas que são irmãs gêmeas, parecidinhas, e a última que a gente viu na última comparação que a gente fez. E para fechar, vou escrever aqui, está escrito aqui na folha, a relação métrica mais importante, diria eu, dos triângulos retângulos. Olha só, eu fiz uma brincadeira aqui. Peguei essas duas que são parecidas e botei um sinal de mais aqui. Estou somando as duas. Então, quanto dá b ao quadrado mais c ao quadrado? B ao quadrado mais c ao quadrado. Quanto dá AM mais AN? AM mais AN. E aí eu fiz uma junção, ó. Fatorei aqui o fator comum em evidência, puxei o A lá para frente e escrevi MN entre parênteses. Se a gente fizer o chuveirinho aqui, a propriedade distributiva A vezes M dá M, A vezes N dá N. E lembra o que eu disse lá no começo. M mais N, as projeções valem A. E A vezes A dá A ao quadrado. Como é que a gente chama essa relação métrica do triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas do cateto também ao quadrado. Tá? E o que a gente vai fazer na sequência aqui? Vamos pegar dois exemplos para a gente tentar aplicar essas nossas relações métricas. Então, olha só. De sacanagem, né? De sacanagem, eu desenhei um triângulo aqui que não está na mesma posição que a gente estava estudando até agora. Para vocês entenderem que eu preciso imaginar o problema. Então, olha aqui, olhei para um triângulo. Tá, vocês estão vendo aqui que existem os mesmos três triângulos, só não está na posição. Eu coloquei uma medida aqui, outra medida lá, né? Para dizer que a altura relativa à hipotenusa vale 9, né? Eu até posso virar isso aqui para vocês enxergarem melhor. E que a projeção do cateto que mede x vale 3. O que eu preciso? Determinar o valor de W, que a gente sabe que é a hipotenusa do triângulo. Determinar o valor de Y, que é a outra projeção, que é a projeção do cateto Z. Tá? Então, olha só, eu apaguei o A, B, C, H, M, N,
para mostrar para vocês que isso não vale absolutamente nada, tá? Qual que é a brincadeira? É tentar encaixar os valores que eu tenho nas relações métricas que a gente acabou de estudar. Então eu comecei assim, ó. Eu conheço a altura e conheço uma projeção. Notem que de todas as relações que a gente viu, a altura aparece em duas delas. Eu vou pegar o resumo aqui para lembrar vocês. A altura aparece aqui e a altura aparece aqui. Essa fórmula eu não consigo usar porque eu não sei nem quanto vale a hipotenusa, muito menos quanto valem os catetos. Eu não sei quanto vale a hipotenusa e muito menos quanto valem os catetos. Então só me resta usar esta formulinha aqui. H² é igual a m vezes n. Então olha lá, escrevi aqui em cima, ó. H² é igual a mn. Quanto vale H? Vale 9. Então 9 ao quadrado é igual. Uma projeção vale 3. A outra eu disse que vale y. 9 ao quadrado, 81, é igual a 3y. 81 dividido por 3, y vale 27. Então, das 4 coisas que eu precisava determinar, uma delas já está ok. Agora a segunda. Eu sei que W é a soma desses dois caras aqui, das duas projeções. Uma projeção vale 3, a outra projeção vale 27. Eu posso dizer que W vale 30. Então eu já consegui determinar as duas projeções, já tinha a altura, já tem a hipotenusa. Falta eu determinar os dois catetos. E aí eu vou fazer eles aqui, ó, da mesma forma. Um cateto é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, e eu conheço a hipotenusa e a projeção, e o outro cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a outra projeção. Então olha aqui, hipotenusa 30, em ambos os casos. Uma projeção vale 27, e a projeção que vale 27 é relativa ao cateto Z. A projeção que vale 27 é relativa ao cateto Z. E a projeção que vale 3 é relativa ao cateto X. E aí eu escrevo aqui, 30 vezes 27. Eu vou ter que extrair a raiz quadrada. E eu já disse para vocês, quebrem os números que estão lá dentro. 30 é 3 vezes 10. O 10 é 2 vezes 5, mas não preciso escrever. 27 é 3 vezes 9. Raiz de 9 a gente sabe é 3. Raiz de 9 a gente sabe é 3. E eu escrevo aqui 9 raiz de 10. Aqui é a mesma coisa. 90 é 9 vezes 10. Raiz de 9 é 3. E o 10 fica preso lá dentro. Tá certo? Eu poderia sempre dar para resolver, gente, de várias maneiras. Eu escrevi aqui esse exemplo de uma outra forma. Acompanhem lá. Eu posso pegar e ao invés de começar com a formulinha H² mn, eu comecei fazendo o teorema de Pitágoras aqui, ó. Posso? Claro que posso. Se eu apagar esse triângulo aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é x e os catetos valem 9 e 3. Então eu posso começar lá, ó, fazendo o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho do canto. X² é igual a 3 ao quadrado mais 9 ao quadrado. X² é 9 mais 81 e apareceu de novo a raiz de 90. A gente já viu, a raiz de 90 vale 3 raiz de 10, como a gente tinha anteriormente. Na sequência, né, eu vim ali, como eu já tinha encontrado o x, que era um cateto do triângulo grande, e já tinha sua projeção, eu escrevi aqui, ó, que o cateto que eu conheço é igual a hipotenusa vezes a projeção. O cateto que eu conheço, projeção, vou determinar a hipotenusa. 3 raiz de 10 ao quadrado dá 90, igual a 3w. 90 dividido por 3 vale w. Está batendo com a outra conta que a gente fez. W menos 3, ou seja, a soma das duas projeções tem que dar a hipotenusa, a outra projeção vale 27. E para terminar, de novo, fazendo o teorema de Pitágoras. Agora,
no outro triângulo, que a gente sabe que um cateto é 9 e outro cateto é 27, eu vou determinar a hipotenusa do triângulo pequeno, né? E aí, fazendo o teorema de Pitágoras, a gente chega lá em 9 raiz de 10. Para finalizar, o último exemplo, vamos tentar ser um pouquinho mais sucinto, para não ficar muito repetitivo. E nós temos aqui, tá lá, de novo, o mesmo triângulo. De novo, a gente tem que entender que as medidas que estão sendo fornecidas são um cateto, a projeção deste cateto, certo? Não importa que nome eu dou para eles. Eu preciso calcular a altura, o outro cateto, a outra projeção e a hipotenusa. Comecei por onde? Comecei por aqui, ó. Eu conheço um cateto e conheço a projeção do cateto. Consigo encontrar a hipotenusa. 144 dividido por 9, a hipotenusa vale 16. Se tudo isso aqui vale 16, quanto vale esse pedaço aqui? O número somado com 9 dá 16. E o número é 7. 7 mais 9 nos dá 16. Então vejam, bem rapidinho eu já consegui calcular a hipotenusa e as duas projeções. Me resta o quê? A altura e um dos catetos. De novo, eu sei que a altura ao quadrado é o produto das projeções. A minha altura eu não sei quanto vale, eu chamei de x, e eu sei que as minhas projeções valem 9 e 7. Né? A raiz quadrada de 9 vezes 7, 7 não tem raiz racional, né? E aí a gente escreve aqui então, x é igual a 3 raiz de 7. E por último, o último pedaço que nos resta é calcular z. Eu poderia fazer um teorema de Pitágoras aqui, já que a gente já descobriu os valores de x e y, como também eu posso usar a formulinha que relaciona a medida de um cateto com a hipotenusa e a sua projeção. E foi o que eu fiz aqui, tá? Escrevi que c ao quadrado, que na verdade a gente chamou de z, é a hipotenusa que vale 16 e a projeção que vale 7. De novo, raiz de 16 eu conheço, raiz de 7 eu não conheço, e eu escrevo aqui que z vale 4 raiz de 7. Pessoal, vocês sigam fazendo os exercícios. Estou vendo pouca procura nas suas dúvidas, e as dúvidas devem ser tiradas sempre por e-mail, que é o contato institucional que a gente tem, ou e-mail ou na plataforma do SIGA, tá certo? Um abraço e a gente se fala.